hoje nós vamos falar sobre a segunda disciplina da caminhada espiritual e da vida cristã que eu quero abordar, que é adoração. Nós vamos falar sobre adoração hoje. Quem está ansioso aí para ouvir a palavra de Deus, amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4. Você pode permanecer sentado. Nós vamos a João capítulo 4. Evangelho segundo João capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo... versículo 16, João capítulo 4, versículo 16. Antes de lermos o texto junto, eu quero apenas dar um pouco de contexto para você. O texto vai começar dizendo, né, disse-lhe Jesus. Com quem que Jesus está falando aqui? Só para você acompanhar direitinho. Jesus está conversando com uma mulher, batendo um papo com uma mulher, no capítulo 4 de João. A Bíblia diz que Jesus estava passando por uma região chamada Samaria com os seus discípulos, e eles estavam com fome. Aí Jesus disse para os seus discípulos, dá um pulinho ali no Oliveiras, pega uma marmita mista com churrasco e chega aqui para a gente poder almoçar juntos. Os discípulos de Jesus foram dar um pulinho ali pegar um x-tudo. Os discípulos foram comprar comida e Jesus ficou sentado em cima de um poço, aguardando os seus discípulos, até que veio uma mulher. Nós não temos o nome dessa mulher, o texto não revela. Ela é chamada apenas de mulher samaritana. Essa mulher veio ao poço para poder retirar água e encontrou Jesus em cima do poço. Jesus, vendo ela que estava com um balde para tirar a água, Jesus pediu a ela água, falou que estava com sede. Eu estou com sede, você me dá água, por favor? E aí essa mulher e Jesus começaram a conversar, e essa conversa evoluiu muito rapidamente. Nós vamos falar um pouquinho desse bate-papo hoje, porque nessa conversa Jesus faz algumas revelações sobre adoração, que são bombásticas para o conceito, para entender o conceito de adoração, e principalmente também para o nosso desenvolvimento do relacionamento que temos com Deus. Amém, queridos? Então, nesse contexto, disse-lhe Jesus, isso aí é no meio do bate-papo, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, quando ela diz vós, ela está falando de judeus, porque ela não é judia, ela é samaritana. Então, o samaritano era um povo miscigenado, o judeu era filho de Abraão puro, e existia uma certa rincha, uma certa briguinha entre samaritanos e judeus. Então, por isso que ela está fazendo a divergência de pensamento entre o que os samaritanos diziam e o que os judeus diziam. Vamos lá. E vós dizeis que em Jerusalém melhor, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, diga comigo, agora é. Vira para quem está do seu lado e fala assim, é agora. Diga aí, chegou a hora. Diga aí, cuidado para você não atrasar. Aponta para o seu relógio bonito aí que você ganhou do seu amigo, do seu companheiro aí. Aponta para esse relógio bonito e fala, é agora. E se você não tiver ganhado o relógio, aponta e fala assim, por que você não me deu um relógio ainda? Eita, manto. Ó, o negócio está bruto aí, hein? Misericórdia. Eita, Jesus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher, eu sei, não, até aqui tá bom, até o versículo 24, tá bom. Maravilha. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, agradecemos a Ti, louvamos ao Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco com liberdade nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, então, como falei previamente, nós estamos falando sobre os fundamentos, né, de uma vida cristã frutífera.
E temos falado bastante a respeito disso. As coisas elementares da fé são extremamente importantes, porque sem um fundamento sólido, não tem como edificar em cima, fazer uma edificação duradoura. O que quer que Deus desejar derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja, depende de uma fundação, de fundamentos bem estabelecidos. E as disciplinas cristãs são extremamente importantes. Afinal de contas, não somos apenas crentes. Crente até o diabo é. Quem sabe disso aí, diga amém. Amém. Crente até o diabo é. A Bíblia deixa isso bem claro. Até os demônios creem e estremecem. E a grande verdade é que os demônios temem mais a Deus que muito crente por aí. Hello? Oi, o pessoal saiu da igreja? Vê se a porta está trancada ali, Renato, fazendo favor. O diabo teme a Deus muito mais do que muito crente. O diabo crê em Deus também. O negócio não é ser crente. O negócio não é nem ser evangélico ou gospel. São palavras que estão na moda hoje, né? O mundo gospel, evangélico, igreja evangélica, protestante. O negócio é ser discípulo. Discípulo. A questão, eu não estou interessado em fazer de você um crente, de fazer de você um evangélico, de fazer de você uma pessoa gospel, de fazer de você um membro de igreja. Esse não é meu interesse com você. Porque se você for membro da igreja, mas não for discípulo, não aproveita nada. Você tem que ser discípulo. Hello? Amém? Então, o que estamos falando é de discipulado. Ser discípulo sem disciplina é impossível. Para ser discípulo, é necessário entender, aprender e seguir as disciplinas ensinadas por Cristo. Isso é ser discípulo. Tem muita gente por aí querendo ser discípulo sem disciplina. Como que posso ser um discípulo de Cristo sem saber o que Jesus falou? Como posso ser um discípulo de Cristo sem ler a respeito do que Jesus fez? Como posso ser um discípulo de Cristo sem ter a disciplina de ter uma vida de oração consistente e falar com o Jesus que eu sirvo? Não tem como. Ser discípulo é muito mais do que vir à igreja. Ser discípulo é uma vida voltada para o processo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quem deseja conhecer mais de Deus aí, diga, fala comigo, Jesus. Então nós estamos falando sobre isso, sobre essas disciplinas. Semana passada falamos sobre oração e hoje estamos falando sobre adoração. Adoração. E eu quero tentar passar isso para você de uma forma bem elementar, bem básica, mas também o mais prático possível. Eu abordei esse texto para falar sobre esse assunto pelos motivos óbvios. Jesus faz algumas declarações muito fortes aqui a respeito de adoração. Algumas delas são assim, verdadeiramente reveladoras. Jesus descortina algumas coisas que antes que ele falasse nós não sabíamos. Quando Jesus diz assim, que o Pai procura quem o adora em espírito e em verdade, era algo que não estava explícito nas Escrituras Sagradas até esse ponto. O Velho Testamento não mencionava sobre essa energia, esse esforço da parte do Senhor de ativamente buscar quem tivesse um coração voltado para adorá-lo. Deus está buscando quem o adore, não porque Ele precisa de alguma coisa, Ele está buscando quem o adore para poder interagir de forma profunda com aqueles que verdadeiramente o amam. Eu pergunto para você, será que você é um daqueles que Deus está procurando? Será que o seu coração é um daqueles que o Senhor está em busca de estarem sintonizado contigo? Será que Deus procura? Vira para o seu vizinho e fala para ele, será que Deus está te procurando? Será que Deus está te procurando, meu irmão? Eita Jesus! Será que Deus está nos procurando? Esse daí está procurando alguém. Hã? É só uma desculpa para essa mulher passar na frente da câmera, porque ela está linda hoje, viu? Eita mistério! É assim que faz, viu gente? É assim que faz. Toma nota. Eita, meu Deus. Deus está nos procurando. Deus está nos procurando. Né? Deus está nos procurando. Muito importante entendermos isso. Jesus faz essas declarações poderosíssimas. Porque até esse ponto existia um entendimento do que era adoração e como isso deveria acontecer. E eu vou falar um pouco a respeito disso já já.
Mas é interessante o seguinte, é interessante como esse assunto surge no contexto em que ele surgiu. Porque como que essa conversa entre Jesus e essa mulher começa? Essa conversa começa a partir de uma declaração de Jesus, que era o quê? Tenho sede, me dá água, porque eu estou com sede para beber. E a partir disso, a partir do conceito do que é sede, eles entram em um assunto que vai evoluindo, até chegar no assunto de adoração. Isso é interessante, por quê? Porque, para mim, introduzido pelo conceito do que é sede, faz com que a gente tenha uma excelente analogia de como podemos nos relacionar com o Senhor. O relacionamento com Deus parte deste princípio, do princípio da sede e da fome. Ou seja, Deus procura quem tem sede dele, quem tem fome dele. E a sede dessa mulher, que é manifestada através da sua curiosidade, ela me abençoa muito. Enquanto eu estava lendo esse texto essa semana, eu fui profundamente impactado, porque eu enxerguei essa interação entre Jesus e a mulher samaritana por um outro ângulo completamente diferente. Eu percebi que a curiosidade dessa mulher fez com que ela continuasse cavando em Jesus por respostas que antes ele não tinha dado para ninguém. Perceba que coisa poderosa, meu irmão. A curiosidade dessa mulher refletia o nível de sede que ela tinha. E ela conseguiu, a sede dela, conseguiu extrair de Jesus algumas coisas preciosíssimas. Porque sabe de uma coisa? A sede suga, atrai algumas coisas que sem a sede você não atrairia. A sede faz até com que a gente consiga receber algumas coisas de Deus, que uma pessoa sem esse nível de sede não receberia. Pastor Diego, isso aí está meio estranho, prova isso textualmente para mim. Ainda bem que você pediu, porque tem uma certa mulher, Jesus estava indo para a casa de um camarada chamado Jairo. Jesus estava indo para um apontamento, estava o horário marcado com Jairo, e Jesus estava com pressa, indo porque Jesus não chegava atrasado em lugar nenhum, amém? Jesus não era brasileiro, ele não chegava atrasado em lugar nenhum, Jesus chegava sempre na hora. Jesus estava indo para encontrar com Jairo, de repente, Cris, uma tal de uma mulher que sofria 12 anos, com fluxo de sangue contínuo, nunca tinha conseguido ser curada, já tinha falado com médico, já tinha falado com psicólogo, psicanalista, já tinha falado com todo mundo, ninguém resolvia. Pois essa mulher foi se arrastando. A Bíblia diz que ela encostou na orla do manto de Jesus e pimba! Jesus não olhou para ela, não pôs a mão na cabeça dela, não disse assim diz o Senhor. Jesus não sapateou, não falou em língua estranha, nada disso. Nenhum tei Jesus deu. Nenhum terra. Se tivesse Jesus pelo menos dito terra, aí faria sentido. Mas nada, nem isso, nada, Jesus não fez nada. Jesus estava andando, ficou. A mulher veio por trás, encostou na orla do manto do vestido. Jesus mandou parar tudo. Falou, opa, peraí. Alguém arrancou alguma coisa de mim que eu não tinha autorizado. Mas como assim, Jesus? Alguém me tocou. Mas como assim, Jesus? A multidão te oprime, todo mundo está encostando em você. Mas quem estava encostando antes não tinha sede. Essa mulher tinha. A sede dela arrancou de mim algo, meu Deus do céu, que só quem tem sede pode tirar. A sede faz toda a diferença. Eu já preguei em vários lugares. Já preguei em todo tipo de congresso, já preguei em igrejas diversas, já preguei para um grupo de 4 pessoas, já preguei para alguns milhares, já preguei em todo lugar, já preguei aqui no país, fora do país, em vários lugares diferentes, já preguei em todo canto eu já preguei. E uma coisa impressionante é que quando você está falando para um grupo de pessoas sedentas, algo diferente acontece. Um povo sedento pode ser 3, mas 3 sedento tira coisa de você que você nem sabia que tinha. É impressionante. E sabe qual é o interessante a respeito de Jesus? É que Jesus é um poço inesgotável.
Então, enquanto essa mulher tinha sede, ela foi cavando. Enquanto ela foi cavando, ela foi encontrando revelação, encontrando verdades novas, encontrando coisas novas. E ela foi cavando em Jesus e Jesus foi fluindo. Ela foi cavando e Jesus foi fluindo. Ela foi cavando e Jesus foi fluindo. Ela foi cavando e Jesus foi fluindo. Até o ponto que Jesus teve que dizer para ela: ó, o negócio é o seguinte, do seu interior tem que fluir rio de água viva. Você está com sede demais, eu tenho que colocar um rio em você. Aí olha só que coisa interessante. Jesus, que é o poço de água viva, está sentado em cima de um poço natural. Um poço em cima de um poço. Aí você vem com essa mulher que Jesus revelou, que ela já tinha tido 5 maridos, e estava com o 6º camarada, que já não era marido dela, vida no mínimo, do mínimo, vamos dizer que ela era complicadinha. Essa mulher vindo para o poço buscar água natural, que era uma foto da sede interna dela. Ela já tinha ido em tudo que é poço. Ela já tinha passado por 5 poços diferentes. E os 5 poços diferentes não saciaram a sede dela. Ela estava tentando no 6º poço. E ela estava indo de poço em poço, tentando saciar a sede para se sentir alimentada, saciada. Mas não encontrava, até o momento que ela chegou no poço de água viva. A sede dessa mulher é incrível, e a sede dela, ela está refletida em todas as áreas da vida dela. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, todos aqui, sem exceção, todos aqui têm sede de alguma coisa. Todos têm. Talvez não temos sede pela mesma coisa, mas todos nós temos sede por alguma coisa. O que precisamos nos conscientizar é o fato de que o único que pode saciar completamente a minha sede chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quais são os poços que você tem buscado ao longo da sua caminhada e da sua vida? Tem gente que busca se saciar no poço do Facebook, do Instagram, busca se saciar pela autovalidação e pelos likes e pelos comentários. Tem gente que busca se saciar por coisas diferentes, pelo número de dígitos que tem no seu extrato bancário. Tem gente que busca se saciar com relacionamentos e amizades. Tem gente que busca se saciar com substâncias, com drogas e com outras coisas. Tem gente que busca se saciar com eventos sociais, com interação. Existem formas diversas de buscarmos como nos saciar. Mas no fim do dia, não tem nada que nos sacia como a presença de Jesus Cristo de Nazaré. O segredo é o poço certo. Aonde que temos buscado nos saciar? Essa mulher, durante a jornada dela, de buscar se saciar, essa mulher se encontra na presença de Jesus. E a sede dela estava evidente. Evidente. Porque essa conversa, pastor Rony, ela evolui rápido demais. Rápido demais. Como que você começa a falar sobre sede? 3 versículos depois está falando sobre marido, que não tem marido. Aí 2 versículos depois está falando sobre adoração. Essa conversa evolui rápido demais. Essa mulher estava ávida. Essa mulher estava apavorada. Ela estava apavorada. Sabe de uma coisa, meu irmão? Nós estamos andando passivos demais para estar na presença do Rei dos Reis. Como é possível, num mesmo ambiente, entra alguém aqui e dentro de 15 segundos é transformado pelo poder de Deus? E algumas pessoas podem passar uma semana aqui dentro. É como se estivesse dentro de um supermercado, de um cinema, whatever, porque não faz diferença alguma. Qual é a diferença? Não é o ambiente, a diferença é a sede. Nunca vou me esquecer da experiência que tivemos na África. Marcamos o culto, 6 horas, 6:30, não sei, era o culto. Começamos o culto ao Senhor. Já à noite, o sol já tinha se posto. Aquele calor, estava no mínimo 742 graus. Estava no mínimo. Aqueles mosquito do tamanho de capivara, aqueles bichos graúdo. Os mosquitos lá é nervoso. Os mosquitos lá não estão de brincadeira, não. Aquele calor e aquele povo que foi andando. Alguns deles andaram por 4 dias.
Fizemos um culto à tarde, com a igreja cheia, lotada, o povo em cima de tijolo na janela, tentando olhar dentro da igreja, a igreja toda rodeada de gente. Um sol. Eles revezavam, porque o sol estava batendo em cima da igreja, e não tinha como ficar do lado de fora muito tempo no sol, muito quente. Aí eles revezavam. Uns ficavam debaixo da árvore na sombra, e outros ficavam em cima do tijolo assistindo pela janela. Aí davam um tempinho, os que estavam no tijolo saíam e iam para a sombra. Quem estava na sombra vinha para a janela e ficava ali assistindo mais um pouquinho. E pregando, não é igual eu estou pregando para você aqui não. Eu preguei lá com 3 tradutores. Eu falava uma frase em inglês, o tradutor me traduzia de inglês para francês, o outro tradutor me traduzia de francês para Mussi, e o outro traduzia de Mussi para Fulane. Eu falava uma frase, eu ia falar outra, eu já nem lembrava mais do que eu estava falando, qual texto que eu li. Nem lembrava mais, era uma frase a cada 17 minutos. É uma coisa absurda. E aquele povo tudo na janela, doido para receber alguma coisa do Senhor. Que sede era aquela? Um povo que não tinha nada, mas tinha tudo. Meu Deus do céu. Isso foi de tarde, aquele sol quente. Acabou o culto. Nós demos brinquedo para as crianças foram brincar e tudo e tal, pensando comigo, né? O povo vai embora, daqui a pouco vai ter o culto à noite. E todo mundo ficou ali, grudadinho na igreja. O pessoal deitou no chão, cochilou ali no chão, ficou todo mundo ali na terra. Deu horário, 6 e pouca, eu já estava morto. Encostei, ainda bem que nós tomamos vacina de malária, porque tem uns bichos violentos lá, os mosquitão são brutos. Eu encostei num negocinho de palha do lado onde eles estavam fazendo a comida lá, encostei eu, mas a Jane, encostamos no negocinho de palha. Quando eu assustei, veio a Yara me chamar, pastor, vai começar o culto, cochilei, cansado, acordei pensando comigo assim, nossa, meu Deus do céu, vamos dar uma palavrinha e vamos descansar um pouquinho, né, porque tá. Quando eu cheguei lá, estava quente demais, não dava para entrar dentro da igreja. Sabe o que eles fizeram? Todo mundo lá de fora, fizeram uma roda enorme, aquele monte de gente, todo mundo lá de fora. Aí, o que você imagina que eu fiz? Peguei o microfone, né? Microfone? No gogozão. Pensei que vamos dar uma palavrinha, começou 6h30 o culto, 6h30, 7h30, 8h30, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite, e o povo não queria ir embora. O povo sedento, endemoniados sendo libertos, pessoas sendo curadas, a presença de Deus, e aquele povo recebendo, pedindo oração, pessoal fazendo fila, pessoal querendo, pastor, olha essa camisa do meu marido, olha para o meu marido, olha para ele, e o povo vindo, na presença de Deus, o povo não queria ir embora, o povo estava com sede, extraindo aquilo que eu nem sabia que Deus tinha colocado em mim, a presença de Deus estava lá, enquanto tinha sede, tinha Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Que parece que Deus não está em algumas áreas das nossas vidas? É porque não tem sede lá. Porque enquanto tem sede, tem Deus. Meu Jesus. Essa mulher estava sedenta. Ela estava desesperada. Será que Deus está falando com alguém hoje aqui? A atitude do coração dela mostra 3 coisas. Diga-me 3 coisas. Diga mais só 3 coisas. Não precisa se preocupar não, que esse aqui ainda não é o primeiro ponto da minha mensagem. Então estamos na introdução. Em primeiro lugar, a postura do coração dela mostra o que é a adoração. A adoração é, primeiro, o ato de descobrir o Senhor. O ato de descobrir o Senhor. Isso aqui, no primeiro culto eu falei algo que eu não sei nem se eu me expressei da melhor forma. Eu vou tentar de novo. Vamos tentar de novo. Porque Deus tem o desejo de se revelar. Isso é evidente para nós desde o Antigo Testamento. Deus tem o desejo de se revelar. O desejo de se revelar. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus libertou o povo de Israel do Egito para ir para o deserto porque Ele queria se revelar ao povo. Ele deu os mandamentos, Ele deu o tabernáculo, Ele deu os rituais, Ele deu tudo o que precisava fazer. Para quê? Para que o povo conhecesse quem Ele é, o seu caráter, a sua pessoa, a sua personalidade. Porque Deus é uma pessoa.
ele deseja se revelar. E a essência da adoração é isso. É uma jornada de descobrimento do Senhor. Descobrir quem Ele é. A forma como eu coloquei no primeiro culto, e eu vou tentar de novo com o risco de falhar novamente. A forma que eu coloquei no primeiro culto é como uma criança está descobrindo coisas novas. Com essa inocência e com uma postura infantil, não infantilizada no sentido de imatura, mas infantil no sentido de inocente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estava assistindo um desenho com o Noah, e by the way, essa é a minha escolha primária de entretenimento nesse tempo da minha vida, são esses desenhos. É o que eu assisto para entretenimento. Eu não estava assistindo um desenho, era aquele nome mesmo que eu tinha falado? É o Greasy? É o Greasy? É o Greasy the Bear. É um desenho tipo Tom e Jerry, assim. É um desenhozinho que não tem diálogo. É só os bichinhos interagindo entre eles, só tem aqueles barulhos, mas não tem diálogo entre eles, né? Aí tem esse Greasy the Bear, que é um urso que ele é antagonizado por uns bichinhos pequenininhos. O que são esses bichinhos? É uns ratinhos? Lemmings. É uns bichinhos que eles inventaram, então. Yeah. É uns bichinhos pequenininhos, parecem uns ratinhos. E aí esses bichinhos, vai e rouba a comida dele, aí ele corre atrás dos bichinhos para pegar comida. Aí os bichinhos vai lá e entra na casa dele, e aí ele fica com raiva e vai lá e corre atrás dos bichinhos para tirar os bichinhos de casa. O desenho é tudo esses negocinhos de tipo Tom e Jerry. Tipo Tom e Jerry. Aí eu estava assistindo o Noah ver o desenho. E o Noah, a expressão, o desenho não tem uma palavra sequer. É só os bichinhos interagindo. E eu assistindo o Noah. E os ratinhos lá tinham pego não sei o que lá do urso, e o urso estava procurando os ratinhos, e os ratinhos escondidos em algum lugar, e o urso indo lá, tentando descobrir aonde os ratinhos estavam, e o Noah, a expressão dele, aquele suspense, de repente encontra, aí ele toma um susto, aí os ratinhos saem correndo, e o urso sai correndo atrás, e o Noah começa a rir, e aí eu estava percebendo no semblante dele, como que ele estava descobrindo, enquanto estava acontecendo, ele estava descobrindo aquilo, aquele tipo de humor. Ele estava descobrindo aquilo era uma experiência nova para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes, a nossa experiência de adoração, ela precisa ser assim. Descobrir Deus. Porque Deus, Ele é ilimitado. Deus é infinito. Não importa quantas experiências com Deus você tenha tido, não importa. Você sempre tem mais para descobrir. Moisés foi um exemplo clássico disso. Moisés cresceu na casa de Faraó, depois descobriu que era judeu, e na jornada de descobrimento do Senhor, Moisés passou 40 anos ali no Egito, e aí cometeu alguns erros, e tudo e tal, saiu corrido, saiu fugido, e se casou, e trabalhou para o sogro um tempo, e tudo e tal, e aí ouviu a voz de Deus falar através de uma sarça que estava queimando, mas não era consumida, uns negócios que ele não conseguia entender ou explicar, mas Moisés, durante a jornada dele, levou 80 anos para descobrir o seu chamado. 80 anos depois de ser revelado quem Deus era, Moisés estava apenas começando. Quantos anos você está caminhando com o Senhor? Já tem o quê? Quantos anos de experiência de vida você já não tem? Eu estou olhando para uns aí, uns estão mais grisalhos que outros, uns já estão talvez passando dos 40, já tem uns aí que nem cabelo mais tem. Já tem uns que jogam no meu time. Quantos anos aí? Quantos anos você há de experiência com Deus? Moisés tinha 40. Aí agora 80. Depois de 80 anos. Moisés agora eu já estou pós-graduado em Deus. O que você quer saber a respeito de Deus? Moisés estava só começando. Caminhada de Moisés estava só começando. 80 anos descobrindo quem era o Senhor. Pronto, Moisés, agora eu estou pronto para subir para o céu. Não. Agora você está pronto para começar.
80 anos foi só a introdução, Moisés. Agora você está pronto, é para começar. Aí Moisés começou a ver a mão de Deus de uma forma que ninguém tinha visto. Milagres, operação através da natureza. Deus mandando maná no meio do deserto, tirando água da rocha, abrindo o mar. Deus protegendo o povo com uma coluna, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Fazendo o sapato crescer no pé do povo. A roupa, ninguém parava na Old Navy para comprar nada. Não tinha Marshalls no deserto, Cris. Tudo crescia no corpo por causa da presença de Deus. Descobrir o Senhor. Será que nós já estamos satisfeitos com o que conhecemos a respeito do Senhor? Será que realmente pensamos que o que experimentamos e conhecemos é tudo que tem para se conhecer? Sério? Algumas das pessoas que pensam isso, nem a Bíblia toda leu. Uma vida de adoração é uma jornada de descobrimento. Quem está me entendendo, diga amém. Deixa eu avançar, porque meu horário já acabou. Descobrimento. Em segundo lugar, primeiro, se você estiver tomando nota, anota isso. Uma jornada de descobrimento. Segundo lugar, uma experiência. Experimentar a essência de quem Ele é. Eu vou avançar porque eu preciso realmente concluir isso. No último culto eu extrapolei. Terceiro lugar, se tornar percebedor da sua presença, ou ter a percepção da presença, reconhecer a presença de Deus. Aí não dá, eu vou ter que parar de novo. Vou ter que parar outra vez. Olha que coisa interessante. A gente fala algumas coisas que é uma língua poética, mas que na verdade não fazem muito sentido. Como por exemplo, a gente fala assim, uau, a presença de Deus entrou aqui neste lugar. Mas Isaías teve uma visão no capítulo 6 do seu livro. Ele disse assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. E em cima dele tinham seres angelicais. Ele descreve que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles se tramutavam como labaredas de fogo. Eles se movimentavam e voavam ao redor do trono e por cima do trono. E eles diziam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está... Toda a terra está o quê? Toda a terra, como quem toma café hoje cedo? Toda a terra está... cheia da sua glória. A terra não está se enchendo da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Então, note uma coisa, preste atenção nisso aqui. No Novo Testamento, a Bíblia nos diz que todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, nós somos separados da glória. Mas essa separação não tem a ver com distância, tem a ver com percepção. Porque a glória está na terra. A terra está cheia, diga comigo, cheia. A terra está cheia. Então, ou seja, a glória de Deus, a presença de Deus, ela não está entrando aqui, ela está aqui. O que muda é que dependendo do ambiente e da postura do nosso coração, a gente passa a perceber a glória que já está aqui. Eita, meu Deus! A gente passa a perceber, por quê? Porque o pecado nos tornou desensitized. Essa palavra em português, alguém por favor. Dessensibilizados, é isso, Jussara? Ela vai me corrigir só amanhã. Toda segunda-feira, Jussara vem com a lista de palavras. Pastor, você falou essas 8 palavras errado aqui, pastor. Insensível. Obrigado. Aí, mais uma. Essa eu já corrigi ao vivo e a cores. Não precisa falar dela não, Jussara. Eu falo para o pessoal que tá treinando para pregar, né? Eu falo com ele, gente, estuda a gramática, estuda, leia e tudo e tal. Se falar alguma palavra errada, eu vou te corrigir, corrige, tudo e tal, e tudo e tal. Mas vocês acham que eu não passo por isso, né? A Jussara é a minha teacher. Jussara é minha teacher. Toda segunda-feira, a Jussara me liga e manda uma mensagem da relação das dúzias de palavras que eu falei errado. Verbo que você conjugou. Pastor, isso aqui foi absurdo. Esses dias atrás ela falou para mim.
Pastor, isso aqui foi absurdo. Fala mesmo, Jussara. Fala mesmo, que eu não quero falar errado, não. Essa parte você corta da mensagem do pessoal da internet. Não deixa eles ver essa parte, não. O pecado nos fez... qual é a palavra mesmo? Nos torna insensíveis. Ou seja, por exemplo, eu fiz 2 cirurgias no meu joelho direito. Eu era muito fera no futebol, os camaradas me machucavam, dava nisso. Não tem alguém para dizer o contrário aí? Não? Não, então todo mundo vai tomar ceia na próxima ceia. Todo mundo toma ceia. Misericórdia. Eu machuquei o joelho 2 vezes, tive que fazer cirurgia para reconstrução de ligamento no joelho direito. Aí o que acontece? Por causa da anestesia, existem partes no tecido da minha pele que estão insensíveis. Tem lugar na minha perna que eu encosto e eu não sinto mais, por causa da anestesia. Você entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, não é que eu não estou encostando, eu estou encostando, mas aquela parte da minha pele não sente mais. Por quê? Por causa de danos ao sistema nervoso. Ali, o toque não envia sinais mais para o meu cérebro. Aquele tecido está insensibilizado? Insensível, obrigado. Insensibilizado. Aquele tecido está insensibilizado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O pecado faz isso conosco, nos faz insensíveis à glória de Deus. Então, o que uma vida de adoração provoca? Primeiro, descobrir o Senhor. Segundo, experimentar quem Ele é. E terceiro, nos faz sensíveis novamente para perceber a presença de Deus. Meu Deus do céu, se você está achando que a presença de Deus não está na sua casa, ela está. Se você está achando que a presença de Deus não está no seu trabalho, está. Se você está achando que a presença de Deus não está na casa das suas clientes, está. Se você está achando que a presença de Deus não está aqui, está. A presença de Deus está aqui. A glória de Deus encheu a terra, em qualquer lugar. Mas requer uma vida de entrega para perceber novamente. Quando você sente o peso da glória de Deus e você está sensível novamente à manifestação da presença do Senhor. À medida que essa mulher foi conversando com Jesus, Jesus foi se revelando a ela. E esta sede dela, ela determinou a profundidade da revelação que ela recebeu e a intensidade da sua experiência. Quando você chegar em casa depois, lê o que aconteceu com essa mulher depois desse bate-papo com Jesus. Essa mulher sozinha converteu uma cidade inteira, a ponto de que Jesus teve que ficar lá tempo extra que não estava agendado. A sede dessa mulher mudou o schedule de Jesus. Você tem noção do que isso quer dizer? A agenda de Jesus estava dizendo, vou dar uma passadinha rápida por Samaria. A sede dessa mulher fez Jesus passar um corretivo ali, dizendo, não, vou ter que ficar aqui 3 dias. A sede. Aleluia. Com essa interação eu aprendo 2 coisas. Eu prometo para vocês que eu termino antes de 1h20. São 1h12 agora. Me dá mais 8 minutinhos só, porque eu preciso passar isso daqui, porque isso está latente no meu coração. Eu creio que Deus vai ministrar muito ao coração de vocês durante essa semana do discipulado 1 a 1. Então, em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Jesus, tem misericórdia. Em primeiro lugar, adoração tem a ver com sacrifício. Diga comigo, adoração tem a ver com sacrifício. Esse é o primeiro ponto. Põe na tela para mim, fazendo favor. Tem alguém ali atrás? Não. Ah, está ali. Põe para mim, fazendo favor, o versículo, João capítulo 4. Pode colocar o versículo 16. 16, é. Não, desculpa, 17.
Jesus diz para ela, vá lá, busca o seu marido. Aí ela responde, eu não tenho marido. Jesus diz, disseste bem. Versículo 18, por favor. Porque 5 maridos você já teve. Agora você está no 6º camarada. E esse aí nem marido seu é. Aí disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Agora espera aqui um minutinho. Imagina que você está batendo um papo com um camarada estranho, com uma pessoa estranha, no meio da rua. Esse cara, você para, está caminhando no meio da rua, vem um camarada e te pede um chocolate. Ô, brother, me vê um chocolate aí? Aí vocês começam a bater um papo. Aí 4 frases depois, o cara está expondo os seus piores pecados. Foi esse o nível de conversa que estava acontecendo. Jesus fala a respeito do pecado mais secreto que aquela mulher estava tentando proteger. Aí, eu me pergunto, porque olha só, imagina o que você diria depois dessa afirmação. Olha para onde que ela vai, parece que não tem nada a ver, mas olha para onde ela vai, versículo 20. Nossos pais adoraram. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde... O que tem a ver o fato dela ter tido 5 maridos, tá com o 6º camarada, e agora... Não é, realmente, vejo que és profeta, você falou bem, vejo que és profeta. Ah, mas escuta aqui, os meus pais adoravam em... O que tem a ver uma coisa com a outra, filha? Você não percebe, não? Uma aparente desconexão? E Jesus não perde o passo. Versículo 21. Jesus diz, mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adora. Jesus age como se aquele comentário fosse parte da conversa. Mas por que era? Por que, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Por que a conversa enveredou para o assunto de adoração? Por quê? Porque Jesus expôs o pecado dela. Quando ela percebeu que ela precisava se arrepender, ela já pensou, eu preciso sacrificar. Eu preciso buscar alguém que receba o meu sacrifício de perdão do meu pecado. Então, os meus pais diziam que a gente adora por aqui mesmo, que a gente oferece sacrifício aqui. Vocês dizem que tem que sacrificar lá em Jerusalém. O que ela está dizendo é o seguinte, eu vejo que você é profeta, então me diga uma coisa aqui. Aonde que eu tenho que sacrificar para ser perdoado? É aqui ou em Jerusalém? Você está percebendo? Você está percebendo? Por isso que o assunto chega em adoração. Por quê? Porque o foco dela era sacrifício. Adoração tem tudo a ver com sacrifício. Tanto que a primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia, sabe quando é? Não tem nada a ver com música. É quando Abraão está levando Isaque para ser sacrificado. É a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Então a mulher entendeu, a adoração tem a ver com sacrifício. Então quando ela fala assim, os meus pais diziam que a gente adorava é aqui. Vocês dizem que tem que ser em Jerusalém. O que ela está dizendo é o seguinte... Antes, meus pais diziam que a gente tem que sacrificar aqui, vocês falam que tem que sacrificar lá. Afinal de contas, aonde então que eu tenho que oferecer o meu sacrifício? Porque você é profeta, eu estou em pecado. Você está percebendo, querido? Então, ou seja, Espírito de Deus, me ajuda. Ou seja, ela entende num nível mais profundo. O ato de adoração tem a ver com o sacrifício. Aí Jesus completamente faz uma revolução na mente da mulher, porque Jesus muda o foco de onde o sacrifício acontece para como o sacrifício acontece. É aqui que Jesus dá start a um novo tempo da história, o tempo onde o sacrifício era a única forma de adoração, para um momento em que a adoração era uma outra forma de sacrifício. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, querido? Oh, aleluia. Aí ela diz, eu tinha que adorar aqui. Vocês falam que tem que adorar lá. E aí, afinal de contas, qual é o assunto? Aí ele diz assim, em verdade eu te digo, não é nem aqui nem lá, porque vem a hora e já chegou.
em que a adoração se move do que acontece externamente para o que acontece internamente. Aí, eu quero te dar duas coisas rapidamente. Porque, quais são as formas práticas, então, que nós devemos adorar? O que é adoração? Porque a gente acha que adoração é música. Não, música pode ser uma ferramenta para elevar a adoração, mas a adoração não é só música. Olha só, abre rapidinho aí, põe na tela para mim, Lara, Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, rapidamente. Hebreus 13, 15 e 16. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício ofereçamos o quê? Sacrifício. Toda vez que você vê a palavra sacrifício na Bíblia, ela está de alguma forma conectada a louvor ou adoração. Sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, todo tipo de expressão artística, a cantar, poemas, até jogral. Quem que lembra do jogral? Eu cresci em igreja batista no Brasil, o jogral era abundante, era maravilhoso. Né? Todo tipo de expressão artística dessa forma é uma forma de expressar adoração. Versículo 17. 17 também? Não, só até o 16, tá bom. Agora põe para mim Romanos capítulo 12, versículo 1. Com esse texto você pode colocar em pé. Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como o que é sacrifício? Adoração. O que é adoração? Sacrifício. O que é sacrifício? Adoração. O que é adoração? Sacrifício. O que é sacrifício? Adoração. O que é adoração? Sacrifício. Aí Paulo diz, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o ato de adoração não é apenas o que dizemos com os lábios ou as boas obras que praticamos. O ato de adoração é a sua vida. Então, Paulo já está levando para um outro nível de revelação. Ele está dizendo o seguinte: adoração não é um ato, adoração não é uma música, adoração não é uma frase, adoração não é nem uma postura física de levantar as mãos. Adoração é uma vida entregue. Uma vida que faz o quê, pastor Diego? Uma vida que é vivida para descobrir a Deus, experimentar a essência de quem Ele é e se tornar sensível à sua presença. Uma vida de adoração. E tudo parte de uma experiência interna. Eu termino com esse texto, Mateus capítulo 15, versículo 8. Porque Jesus diz o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em o quê? Em espírito e em verdade. Não é os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai com a música da Hillsong. Não. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em uma igreja evangélica. Não tem nada a ver com essas coisas. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então adoração é sacrifício e adoração tem tudo a ver com verdade e com a manifestação do Espírito. Versículo 15 é a essência interna da adoração. Capítulo 15, versículo 8, Mateus 15, 8. Mateus 15, 8. Olha o que Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão, meu Deus do céu, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eles me louvam, eles cantam até mim, eles dizem palavras bonitas, oram eloquentemente, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe. O que isso nos diz? Isso nos diz que atitudes de adoração divorciadas de um coração de adoração é vão.
Sabe o que isso significa? Significa que vale nada. Sabe qual é o equivalente de um ato de adoração cujo coração está distante do Senhor? É o que vale um cruzeiro. E não estou falando do time que está na Série B, não, porque também não está valendo muita coisa, não. Estou falando da moeda. Os cruzeirenses agora se sentiram... Os cruzeirenses vão pedir carta de transferência. Interceda pelos cruzeirenses, meu irmão. A essência interna da adoração é o que dá os atos de adoração verdadeiro sentido. Essa é a última frase que eu quero passar para você. Verdadeira adoração é validada pela postura do coração. Anota essa frase. A verdadeira adoração é validada pela postura do coração. Eu estava ouvindo o pastor John Piper falar alguma coisa bem interessante essa semana. Ele disse o seguinte, ele escreveu um livro sobre adoração anos atrás. Eu ouvi essa semana, mas ele disse isso há muito tempo. E em um dos reviews do seu livro, alguém escreveu assim, esse negócio, eu servi a um Deus que precisa que eu adore para ele se sentir validado, para mim não faz sentido. Como se Deus tivesse essa necessidade que o adorássemos para que ele seja validado. Essa muitas vezes é o sentimento que nós temos, mas Deus está acima dessa tentação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Deus não é um ditador que quer que as pessoas o louvem pelo prazer de ser louvado. Não. Tem que ter alguma explicação mais profunda. E o que eu ouvi o John Piper dizer, eu nunca tinha ouvido ninguém dizer antes, eu quero passar para você hoje. Ele disse o seguinte, a experiência de adoração não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Por quê? Porque Deus é Deus. Vira para quem está do seu lado e diga aí, Deus é Deus comigo, Deus é Deus semigo. Deus é Deus antes de eu nascer, Ele é Deus depois que eu não estiver mais aqui, Ele continua sendo Deus. A minha existência não faz dele mais ou menos Deus. A minha adoração não faz dele mais ou menos Deus. Ele é e acabou. Quem entendeu isso, diga amém. Então por que Ele diz para adorarmos a Ele? Se Ele não precisa dessa adoração para ser Deus. Mas nós precisamos. Por quê? Eu quero explicar a você por quê. Porque adorar a Deus... Quando você tem interesse em alguma coisa, qual é a sua área de interesse? Lembra disso aqui, porque vocês vão falar sobre isso nessa semana do discipulado. Qual é a sua área de interesse? Você se interessa pelo quê? Se você falar comigo, se você quer me ver feliz, satisfeito, você vai pedir para eu falar sobre Bíblia, meus meninos e minha família, moto ou Flamengo. Uma dessas 4 coisas, a gente vai bater um bom papo. Porque eu tenho prazer nessas 4 coisas. O meu mundo é extremamente pequeno. É pequenininho, é desse tamanhozinho assim. Eu tenho prazer nessas 4 coisas. Parte do meu prazer é falar a respeito. Quem está entendendo? Por exemplo, esses dias atrás eu estava trabalhando aqui na quinta-feira, e quinta-feira os adolescentes se encontram aqui na igreja. Aí chegou o David. Chegou o David mais cedo, com a mãe dele, com o David, o Zuzo, o Joseph e a Raquel. Chegaram para a reunião, os adolescentes já estavam chegando também, tudo e tal. Aí o David entrou no meu escritório. Tudo bom, pastor? How are you? Tudo e tal, como é que você está? Eu falei, beleza. Eu não tenho nada para falar com o David. O que eu tenho para falar com o David? Nada. O meu mundo e o dele são 2 mundos diferentes. Mas eu tenho que encontrar alguma coisa para conversar com ele. Aqui que eu fui falar com ele sobre videogame. O David não troca meia dúzia de palavras comigo normalmente. Mas quando eu falei do tal do Minecraft, aquele menino explodiu de alegria. O olho dele acendeu. E quase começou a chorar de emoção. Ele começou a conversar ininterruptamente, começando a falar das coisas do Minecraft, que eu nem sei direito. E ele começou a falar. David, calma, toma uma água. Porque apaixonado por aquilo. Parte da alegria que ele tem naquilo
não é só jogar o jogo. Parte da alegria é falar a respeito. Se você quer ver isso na prática, é só você pegar uma avó e perguntar a ela sobre os netos dela. Só você... Não tem nenhuma avó no planeta. Depois você pega a dona Neuza, pergunta para ela, dona Neuza, é verdade que você tem uma neta poliglota? Aí senta e ouve. Porque parte do prazer do que é ser avó é falar dos netos. Toda avó acha que tem os melhores netos do mundo. Não sabe de nenhum deles que meus meninos são os melhores. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ou seja, parte da experiência de se alegrar no Senhor é falar a respeito dele. Parte da experiência de se alegrar no Senhor é cantar a respeito dele. Parte da experiência de se alegrar no Senhor é você a desfrutar de tudo aquilo que fala sobre Ele. A Bíblia diz, adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eu podia muito bem ter programado essa mensagem de uma forma que ela terminasse bem antes, primeiro, e segundo, de uma forma que concluísse num tempo de adoração profunda. Mas não é esse o propósito dessa mensagem. O propósito dessa mensagem é falar de adoração de uma forma diferente, mais prática, para que você entenda que a vida de adoração não é só estar prostrado aqui no templo. A vida de adoração é quando você sai para fora daquela porta, e a postura do seu coração enquanto você vive a sua vida. A sua vida pode glorificar a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então dê um aplauso ao Senhor se você recebeu alguma coisa nessa manhã. Dê a mão para quem está do seu lado, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti. Pedimos, ó Pai, que o coração de adoração, Senhor Deus, esteja presente em nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida de descobrimento do Senhor, de experimentá-lo na Tua essência e de nos tornar sensíveis novamente à Tua presença e à Tua glória. Pai Celestial, em nome de Jesus, Senhor Deus, dá-nos um coração de adoração, uma alegria verdadeira, profunda, por quem o Senhor é. Senhor Deus, e viver uma vida que Te agrade, como disse Paulo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Esse é o nosso melhor e maior culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque se estivermos aqui no domingo, todo domingo, mas o nosso coração estiver longe de Ti, o nosso ato de adoração é vão. Pai Celestial, nos dê um coração voltado ao Teu, Senhor, em nome de Jesus. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares, multiplica em nós a Tua graça e o Teu favor, e nos dê uma semana abençoada, repleta, Senhor Deus, do Teu favor, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.